Boa tarde. Vamos falar sobre o capítulo 14 de Provérbios. Desafio 14º dia. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas mãos. Aquele que anda na sua retidão teme ao Senhor, mas aquele que é perverso em seus caminhos o despreza. Na boca do tolo há uma vara para o seu orgulho, mas os lábios dos sábios os preservarão. Onde não há bois, o estábulo é limpo, mas pela força do boi há muito crescimento. Olha que interessante esse versículo. Onde não há bois, o estábulo está limpo, ou seja, não tem trabalho porque está limpo, né? Mas pela força do boi há muito crescimento. O insight que eu tive desse versículo é: pode ficar limpo, pode não te dar trabalho, mas também não tem resultado. Mas se você tem o mínimo esforço, o mínimo trabalho, você vai trabalhar, você vai produzir, e essa sua atitude vai plantar a sua sementezinha para ter uma grande colheita. Então, se você tiver boi, se você tiver trabalho, se você tiver sementes plantadas de dedicação, você vai colher frutos bons. Você vai ter abundância, ou seja, de colheita. Haverá colheita, anotei aqui, haverá colheita para quem é diligente em seu trabalho, ativo em seu trabalho. Não fuja do trabalho, porque a fuga do trabalho é semente de pobreza, entende? E eu não tô falando de pobreza, de dinheiro, eu tô falando de improdutividade. Uma testemunha fiel não mentirá, mas uma falsa testemunha proferirá mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a encontra, mas o conhecimento é fácil para aquele que entende. Entender é mais do que conhecer. Eu posso conhecer algo, eu posso aprender algo, mas eu entendo quando eu consigo aplicar o que eu conheci. Quantas pessoas você conhece que sabe, ou seja, aprende, mas não consegue colocar em prática? Por que ele não consegue colocar em prática? Porque ainda não entendeu a importância daquele conhecimento, daquele aprendizado. Então, ele não faz sentido colocar em prática. Então, o entendimento é mais do que conhecer. Eu aprendo, eu entendo a importância e eu aplico. Entende? Sai da presença de um homem tolo, quando não achares nele os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender Olha isso. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a loucura dos tolos é o engano. Olha só. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, o que você está fazendo, onde você precisa mudar. Resumindo, a pessoa prudente cuida da própria vida e para de cuidar da vida dos outros. Porque se eu estou focando em cuidar da minha própria vida, eu estou focando em me aperfeiçoar aquilo que está ruim em mim, eu estou focando em aperfeiçoar aquilo que eu preciso mudar em mim, e assim eu vou ter mais vida. Agora, o tolo, olha que interessante, mas a loucura dos tolos é o engano. Por quê? Porque o tolo vive na negação. Não, eu não sou orgulhoso. Não, eu não minto, mas mente o tempo inteiro. Tá entendendo? O tolo, ele não consegue enxergar aquilo que tá ruim nele, que ele precisa aperfeiçoar. Porque a arrogância e o orgulho e a soberba não permite que ele olhe para si mesmo, mas só permite que ele fique apontando o dedo para os outros. Não é à toa que tem aquele versículo que fala, né? Pra você tirar a trave do seu olho antes de tirar o arqueiro do olho do outro. Ou seja, olhe para você. Avalia o seu caminho, veja no que você precisa se aperfeiçoar e não o outro, porque você não vai poder fazer nada com relação ao outro, a não ser orar. Mas quando você mudar, o reflexo da sua mudança vai refletir em todas as pessoas ao seu redor. Os tolos zombam do pecado, mas entre os justos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura e um estranho não intervém na sua alegria. Em outras traduções, fala que o coração conhece a sua própria amargura e um estranho não intervém na sua alegria. O coração conhece a sua própria amargura. O que significa isso? O coração simboliza a alma, mente, emoção e vontade. Ou seja,
A minha mente conhece a minha amargura. As minhas emoções, ou seja, a parte da minha alma que liga a emoção, conhece a minha dor, conhece a minha tristeza. Então, quando você para pensar sobre isso, você vai encontrar a resposta reverberando dentro de si mesmo. Mas muitas vezes, para não olhar para a nossa dor, a gente fica encontrando soluções externas. Quando, na verdade, você só precisa parar e se avaliar. Para você encontrar da onde vem tanta amargura, da onde vem tanta tristeza, da onde vem tanta dor. Porque seu cérebro foi projetado para te ajudar, para te proteger também. E às vezes essa proteção não é tão boa, né? Por exemplo, a proteção de dor, às vezes não é boa. Mas enfim, depende. Isso entra em outra questão da mente. Entra em questões de coaching, que não é o caso agora. Então, o coração conhece a própria amargura. O que é amargura? Amargura é a ausência de perdão. Presta atenção. A amargura é a ausência de perdão. Por quê? Porque a amargura, ela é a consequência de quem não perdoa. Porque quando você não perdoa, aquilo vai te remoendo, vai te machucando, e acontece algo e machuca de novo, e acontece algo e machuca de novo, e acontece algo e machuca de novo, e você não perdoa. E quando você não perdoa, você está plantando semente de amargura, até o momento em que sua alma vai estar tão ferida, mas tão ferida que você não consegue nem sorrir, você não consegue ver beleza em nada, você não consegue ser alegre com nada, você só consegue reclamar, murmurar, maldizer as pessoas. Entende? Porque o seu coração está preso na amargura. Então, o seu coração conhece a sua dor. A sua mente, sua emoção conhece a sua dor. Então, ao invés de ficar procurando soluções externas, paliativas para preencher esse vazio, pare um minuto e avalie da onde vem essa dor. Quem eu preciso perdoar? De onde vem esse pensamento ou esse sentimento? Por que eu estou sentindo isso? E deixe reverberar essa pergunta na sua mente. Uma hora você vai encontrar a resposta, porque a sua própria mente vai te trazer a situação, o fato, o acontecimento que fez com que você sentisse isso. O outro versículo é: a casa dos ímpios será derrubada, mas o tabernáculo dos retos florescerá. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Até no riso o coração é desgostoso, e o fim da alegria é tristeza. O apóstata de coração se preencherá de seus próprios caminhos, e o bom homem se satisfará de si mesmo. Porque aqui está falando com relação àquele que fogem da sua fé, que negam a sua fé. E eles tentam preencher a vida com várias coisas do dia a dia, mas nada preenche. Mas o bom homem se satisfará de si mesmo, não porque ele se basta, mas porque ele encontra a verdade dentro de si, que é Jesus. Ele se encontra com o Criador, ele se encontra com a sua real essência. Então ele sabe quem ele é. Então ele se basta no sentido de: eu estou feliz comigo mesmo, eu estou pleno, eu consigo ver o meu valor. O simples acredita em cada palavra, mas o homem prudente olha bem por onde vai. Olha isso. O simples acredita em cada palavra, acredita em tudo. Qualquer coisa que as pessoas falam: é sério? Nossa, que legal. Agora o prudente, ele olha, avalia e vê. E olha, em outras traduções está falando que ele olha os passos. Ele olha os passos daquela pessoa que está orientando. Ele olha os resultados. Porque, gente, tem um versículo muito claro na Bíblia que fala assim: pelos frutos você conhece a árvore. Então muitas vezes a pessoa está te dando várias instruções, até coerentes e até legais, mas quando você vai ver os frutos que essa pessoa produz, são frutos que levam à morte. Então como a árvore pode ser boa produzindo frutos ruins? Entende? Então o prudente, ele não só avalia o que a pessoa diz, ele ouve e avalia os resultados. Ou seja, aquela pessoa está me dando uma instrução, mas quais são os resultados dela? O que essa árvore está representando? Vida ou morte? Quais são os frutos dela? Se é vida, ok. Se não é, peraí, querido. Peraí. Vamos avaliar, né? Então, seja prudente. Não dê ouvidos a tudo que lhe dizem.
O homem sábio teme e aparta-se do mal, mas o tolo se enfurece e é confiante. É interessante, em outras traduções está mais claro esse texto, mas aqui, ó, o sábio teme e aparta-se do mal. Ou seja, ele é prudente, ele avalia, ele para e pensa, isso agrada a Deus? Não agrada? Agora, o tolo se enfurece, se ira fácil. E a ira traz para ele uma confiança. Tem muita gente que está se apegando à raiva e à ira como sinônimo de força para fugir da dor de se sentir tão insignificante, tão inferior. E você pode observar que as pessoas que têm muita ira, geralmente elas são pessoas inseguras e que vão para a brutalidade, para a força física, para a agressão nas palavras, para poder fugir da dor de se sentir inferior. Pode ser em uma situação específica, mas ela agride os outros, ela se ira para poder fugir da dor de si mesma, da dor que ela sente de se sentir inferior. Só que isso é um engano, porque a ira nunca vai te trazer vida. A ira nunca vai te trazer bons frutos, a raiva menos ainda. Na verdade, a raiva e a ira, ela só gera contenda, confusão, uma casa cheia de briga, uma casa cheia de desunião. Então, presta atenção, não, cuidado com os sentimentos de poder e força que a raiva e a ira te traz, porque isso é uma dispersão, uma distração para macular quem você é. Por isso que um fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. É você conseguir controlar os seus ânimos, é você conseguir controlar a sua língua, é você conseguir controlar os seus comportamentos. Aquele que logo fica irado trata tolamente, olha isso. Aquele que logo fica irado trata tolamente, e o homem de perversas imaginações é odiado. Os simples herdam a loucura, mas os prudentes são coroados com o conhecimento. Os maus se curvam diante dos bons e os perversos aos portões dos justos. Tá falando de honra, tá? Ou seja, que quem é bom e quem é justo será honrado. O pobre é odiado até pelo seu próprio vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Aquele que despreza o seu vizinho peca, mas aquele que tem misericórdia do pobre, feliz ele é. Não erram os que maquinam o mal? Mas a misericórdia e a verdade serão para aqueles que maquinam o bem. Quem faz o bem, quem planeja o bem, vai ter misericórdia e verdade. Em todo trabalho há lucro, mas o falar dos lábios tende somente à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, mas a tolice dos tolos é a loucura. Uma testemunha verdadeira livra almas, mas uma testemunha enganosa fala mentiras. O temor do Senhor há forte confiança, e seus filhos terão um lugar de refúgio. Temor do Senhor, Provérbios 8, 13. O temor do Senhor é fonte de vida. O que é o temor do Senhor? Provérbios 8, 13. Abandonar orgulho, soberba, arrogância, falar perverso e a maldade. Isso é o temor do Senhor. Está lá em Provérbios 8, 13. Na multidão do povo estão a honra do rei, mas na falta de povo está a destruição do príncipe. Aquele que é tardio em irar-se é grande em entendimento, viu? Mas aquele que é de espírito impaciente, impossível, louco, ansioso, exalta a loucura. Por quê, gente? Você já viu uma pessoa irada? Já viu como é que é incoerente o comportamento de uma pessoa irada? Pois é. Impaciente, ansiosa. Já viu uma pessoa ansiosa decidindo algo? Ela é inconsequente. Ela só quer... Não, mas eu preciso fazer isso aqui agora. E não para avaliar, planejar, decidir com calma. O coração sadio é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Aquele que oprime... Coração, gente, lembra que eu falei? Coração tá ligado à alma, mente, emoção e vontade. Ou seja, o coração sadio, a mente sadia, a emoção sadia, a vontade sadia é vida da carne, ok? Mas a inveja é a podridão dos ossos. Aquele que oprime o pobre afronta o seu Criador, mas aquele que o honra tem misericórdia dos pobres. Os perversos são desviados em sua maldade, mas o justo tem esperança em sua morte. A sabedoria repousa no coração daquele que tem entendimento.
que é entendimento? Colocar em prática o que conhece. Mas aquele que está no meio dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é a vergonha de qualquer pessoa. O favor do rei é direcionado ao servo sábio, mas a sua ira é contra aquele que causa vergonha. E muitas vezes a ira tem sido o motivo de muitas vergonhas, de muitas exposições, de muitos comportamentos disfuncionais. Ira, raiva. E lembre que nosso Deus, nosso Pai, Ele é paz, amor, bondade, misericórdia. Tudo que for contrário a isso vai nos afastar da nossa essência, vai nos afastar de quem nós somos nele, vai nos aproximar da oposição. Então escolha o caminho da sabedoria, que é muito além de conhecimento e entendimento. Sabedoria é muito além de colocar em prática. Alguns estão falando assim, a sabedoria é fazer. Não, fazer é entendimento. Fazer é uma das qualidades da sabedoria. A sabedoria é prudência, inteligência, conhecimento, entendimento. Tá entendendo? É muito mais além do que só fazer, ok? Então fica aí a dica.